E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Baeta e esse ano eu vou ser o professor de História de vocês. É muito bom ter vocês aqui com a gente no Colégio Alcântara e eu espero que o ano seja muito proveitoso para a gente. Para quem já me conhece, bem-vindo de volta. Dando início aí à nossa primeira videoaula, a gente vai fazer um resumo dos conteúdos do ano passado para garantir que nada ficou sem ser entendido, que a gente possa entrar nesse ano com tudo e mandar ver. Então, vamos lá! Então, nessa aula a gente vai revisar os conteúdos que a gente viu ano passado, a gente vai repassar eles de maneira bem rápida, bem resumida, para relembrar. O que tiver de dúvida a gente tira durante as nossas aulas. O importante é que esse conteúdo que a gente estudou no ano passado fique bem fixo na memória de vocês. Então a gente vai abordar nessa aula a pré-história, os períodos da pré-história, as antigas civilizações, como elas se desenvolveram, aonde elas se desenvolveram, o Império Romano, como ele se estrutura, o Império Bizantino, como ele se estrutura. Começando pela pré-história, a gente tem basicamente três períodos que têm suas próprias características. O período paleolítico, conhecido como período da Pedra Lascada, tinha uma sociedade de caçadores e coletores, prezando sempre pela sobrevivência, pela autopreservação. Tinham como característica o nomadismo, não se fixavam em um lugar específico. Com o passar dos anos, aprendem a dominar o fogo e a se expressar através das pinturas rupestres. Já no Neolítico, chamado de período da Pedra Lascada, com a descoberta da agricultura e do ciclo de colheitas, também a domesticação de animais, eles abandonam o nomadismo, passam a se fixar em um lugar específico, agora que eles têm esses conhecimentos para se manter e para sobreviver de maneira mais segura e menos arriscada. Com esse sedentarismo e o fim do nomadismo, vão surgir pequenas comunidades que vão se desenvolvendo. Vão fabricar melhores armas e ferramentas melhores, vão trabalhar a cerâmica para armazenamento, vai surgir a divisão do trabalho dentro desses vilarejos e dessas aldeias, e essas aldeias e vilas vão ficando cada vez maiores e também vão se desenvolver formas de comunicação. Na Idade dos Metais, vão começar a utilizar metais, especialmente cobre e bronze, posteriormente uma mistura dos dois, para a confecção de armas e ferramentas ainda mais efetivas. Isso vai levar a conflito entre povos que têm armas melhores do que outros, e também, durante esse período, surge a escrita rudimentar. Sobre as civilizações antigas, elas se desenvolvem na África e Ásia, uma região conhecida como Crescente Fértil. A gente tem ali o Egito, que tinha como característica a base agrícola, que se forma ali próximo às margens do rio Nilo, que tinha um sistema monárquico teocrático dominado pelo faraó, que era considerado filho dos deuses e por isso teria esse direito divino. A gente viu como funcionava a estrutura social, com o faraó no topo dessa pirâmide social. Além disso, é claro, mais famoso quando se fala em Egito, as pirâmides, que eram símbolos do poder dos faraós dentro dessa sociedade egípcia. A Mesopotâmia, que literalmente significa terra entre rios, estava localizada entre os rios Tigres e Eufrates, foi ali base de várias civilizações que ao longo dos anos foram se enfrentando, se guerreando e, é claro, absorvendo questões culturais e sociais de outros grupos para moldar o que foi a Mesopotâmia. A gente tem ali reis importantes como Nabucodonosor, o Hammurabi, que criou o Código de Leis. Também tinha uma sociedade com base agrícola e também tinha essa característica do governo monárquico teocrático. A gente tinha também os hebreus, que se desenvolvem às margens do rio Jordão. No seu primeiro momento, tinham como característica de governos patriarcas, e durante esse período dos patriarcas, eles deixam a cidade de Ur em migração devido a um período de secas e de escassez de alimento. Acabam no Egito, onde eles são escravizados, depois eles são libertos. Chegam à Palestina, que seria a sua terra prometida. Lá eles guerreiam com outros povos, até estabelecer o seu governo monárquico, que teve a sua característica mais profunda durante o governo do rei Salomão, acabou dividindo o povo hebreu em dois, o que facilitou a captura desse povo por outros reinos.
em especial a Babilônia na figura do Nabucodonosor. A gente viu que graças ao rei Ciro da Pérsia, os hebreus são libertos, mas a partir já desse momento não conseguem mais se estabelecer na Palestina. A gente tem a Índia também, que surge através desse sistema de dominação de povos sobre povos, que absorvem aspectos culturais umas das outras. A religião toda também é baseada nesse costume, o sistema de castas indiano, que define uma ordem social estratificada e sem mobilidade social, ou seja, as pessoas não podem se locomover de uma classe para outra. Religiões como o budismo, que surgem, se desenvolvem e se espalham para outros locais. A gente teve a China também, que se desenvolve próximo ao Rio Amarelo, Rio Huanghe, que é caracterizada pelas dinastias que dominaram o território da China durante muito tempo. Nessas dinastias, a construção da muralha da China para se defender de invasores. A China, em determinada dinastia, se isola do restante do mundo, ela se fecha. Quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente não está se referindo a um país unificado, mas sim a um conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas das leis. Muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso da famosa rivalidade entre Atenas e Esparta. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios, que eram liderados por dirigentes poderosos, considerados deuses, como foi o caso do Egito com o faraó. A democracia se desenvolve principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham a oportunidade de discutir questões políticas em praça pública. A economia grega se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. A religião da Grécia Antiga era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Ao receber a influência de vários povos, os gregos foram adotando deuses de outros lugares até constituir o panteão dos deuses, ninfas, semideuses e heróis que eram cultuados tanto nas casas como publicamente. As histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Os gregos acreditavam que os deuses também interferiam na vida cotidiana e havia um deus para praticamente cada função dentro da sociedade grega. A cultura grega estava intimamente ligada à religião, pois a literatura, a música, o teatro contavam os feitos dos heróis, da sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. Igualmente, os esportes também faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, que eram as cidades, organizavam-se competições nos tempos de paz. Uma tradição atual que deriva dessa celebração grega são os nossos Jogos Olímpicos, que remontam lá da Grécia Antiga. Outra dessas civilizações, que é Roma, nasce de uma fusão de um grupo de aldeias nas regiões latinas e sabinas. Quando eles são invadidos pelos etruscos, eles são forçados a um governo monárquico, e a ordem social dividia eles em patrícios, plebeus, clientes, que serviam os patrícios, e os escravos. O governo do rei era aconselhado ocasionalmente pelo Senado, que era formado por um grupo de patrícios, mas com o tempo o poder do rei e da monarquia acaba aborrecendo os senadores, desgastando a monarquia, e a partir desse momento se forma a República Romana. A República fortalece o Senado, Roma passa por um processo de expansão territorial, o que também vai trazer uma série de problemas administrativos que vão levar ao desgaste da República. Com a República em crise, para tentar se manter, se formam os triunviratos, surge conflito entre esses três governantes. Durante o segundo triunvirato, Caio Otávio vence a disputa política e acaba fundando o Império Romano e se declara imperador. Durante o Império Romano, continuou-se o expansionismo territorial, os conflitos por conta disso também aumentaram, especialmente com os povos bárbaros. A religião romana, no primeiro momento, ela é politeísta, depois ela se torna monoteísta com o cristianismo. O império, em certo momento, vai se dividir em duas partes, o Império do Ocidente e o Império do Oriente. E após anos de dificuldade, invasões, a dificuldade administrativa, o Império Romano do Ocidente vai colapsar. Só que o do Oriente vai sobreviver por mais algum tempo.
É aí que a gente começa a estudar o Império Bizantino. Mesmo com a queda de Roma, o Império Romano do Ocidente sobreviveu, com sua capital em Bizâncio, que mais tarde vai ser renomeada de Constantinopla, no reinado do Constantino. Constantinopla conviveu constantemente com outros povos e culturas e até mesmo absorveu alguns desses costumes. Quando o Império Romano do Ocidente chega ao fim, o Império Romano do Oriente tenta absorver o território que foi deixado ali pelo Império Romano, mas não teve êxito pleno. Ele conseguiu adicionar mais alguns territórios, mas não conseguiu recuperar a totalidade territorial que o Império Romano do Ocidente perdeu quando ele entrou em declínio. Constantinopla vai sofrer ataques de persas, árabes, e durante um episódio vai haver a divisão na estrutura da igreja, protagonizada pelo Papa e pelo Patriarca, que vai dar início ao cisma do Oriente, quando a igreja ela se fragmenta e se divide. Então a gente tinha a Igreja Católica Apostólica Romana em Roma, comandada pelo Papa, e a gente tinha a Igreja Ortodoxa em Constantinopla, comandada pelo Patriarca. A ruptura com a igreja vai significar uma quebra ainda maior da estrutura do que já era um Império Bizantino abalado. Com a invasão dos turcos otomanos, o Império Bizantino, que já não estava nas suas melhores, vai chegar a um fim. Nessa semana a gente para por aqui. Semana que vem, na nossa aula presencial, a gente continua falando um pouquinho desses conteúdos. Eu tiro quaisquer dúvidas que vocês tiverem e corrijo o exercício que eu deixei para vocês, tá bom? Então a gente se vê lá. Até mais. Tchau, tchau.